Vamos agradecer a Deus. Pedir que Deus fale no nosso coração, irmãos. Pai querido, toda a honra, toda a glória será dada a Ti. Senhor, quando nós lemos sobre o Teu Filho, nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança, se enche de gozo, se enche, ó Senhor, de amor a Ti, pela Tua graça imensurável, pelo Teu amor imutável, pelo pensar Teu, pelo propósito Teu, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que o Espírito Santo, a Trindade Santa, opere nessa noite, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falando aos nossos corações, elevando-nos para que os nossos corações sejam amolecidos, entregues, consagrados totalmente a Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos pegar Mateus capítulo 2, vamos ler alguns trechos da palavra de Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre o coração do nascimento de Jesus, né? Nós temos tantas distorções e nós temos tantas distorções em volta do nascimento de Jesus, onde as distorções mundanas do mundo tentam tirar a grandiosidade da encarnação de Jesus Cristo, né? Porque há uma tendência de olhar o menino, muitas vezes a manjedoura, olhar a estrela, os magos, mas deixa de centralizar o olhar e o pensamento no Deus encarnado. Quem estava ali não era um menino só. Quem estava ali não é um menino que nasce numa manjedoura só. Quem estava ali não é aqueles magos vão até lá, e nós vamos ver o que aconteceu quando eles foram até lá. Quem estava ali, amados irmãos, não é um bebê somente. Quem estava ali é o Filho de Deus. Você imaginou o Filho de Deus nascendo? Então, o coração do Natal, o coração, amados irmãos, daquilo que a palavra de Deus diz, sai totalmente fora das distorções que nós temos nas comemorações desse mundo. O nascimento de Jesus é um nascimento que nós comemoramos todos os dias. Ele não é um menino qualquer. É um menino que foi parido via vaginal. É um menino que chorou, que foi cortado o cordão umbilical. É um menino que mamou. É um menino que defecou, urinou, precisou de todos os cuidados. Mas não é só um menino. Ele é o Filho de Deus. Ele é muito mais do que nós estamos pensando. Então, quando nós pensamos em Cristo, em Jesus Cristo, Ele é o Deus encarnado. A palavra de Deus vai dizer que o nome dele chamaria-se Jesus, porque Ele salvaria o povo dos seus pecados. Quem pode salvar-nos dos nossos pecados se não for o próprio Deus? A Bíblia também diz que o Altíssimo, ele seria chamado Filho do Altíssimo, ele é também chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é um Deus que vem nos visitar e vai embora. É um Deus que vem nos visitar, vem nos resgatar, vem nos comprar e vem habitar no meio de nós. Ele habita em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então, Ele é o renovo prometido no Velho Testamento.
Nós vemos 3 vezes, 4 vezes sobre o renovo no Velho Testamento. A primeira está lá, Isaías capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. E cada um desse renovo está falando de um aspecto de Jesus Cristo. Está falando de um aspecto que são dos evangelhos. Os 4 evangelhos. Esse menino, ele é o Messias, ele é o rei. Esse menino, ele é o servo perfeito de Deus. Esse menino é o homem perfeito de Deus. Esse menino é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Quando Jesus veio, amados irmãos, havia-se trevas no mundo. Só para você ter uma ideia, quem governava Jerusalém e suas províncias eram os romanos. Não eram os judeus. Eles estavam sob o jugo dos romanos. Quando Jesus veio a esse mundo, havia trevas, o mundo dominando o mundo judaico e a religião dominando o mundo judaico. Tanto é que a própria palavra de Deus diz assim, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Irmãos, não é diferente de hoje. Você pode fazer qualquer tipo. E o mundo rejeita Cristo. O mundo não rejeita uma árvore, o mundo não rejeita as luzes, o mundo não rejeita as festas, as comidas, o mundo não rejeita. Mas se você falar de Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio salvar pecadores como eu e você, o mundo rejeita. Ele é o renovo de Deus. Olha Isaías. Naquele dia, o renovo, que é o Messias, Senhor, será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Por que o fruto da terra? Porque o grão de trigo, caindo na terra, ele morreu. E a Bíblia diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. Mas graças a Deus, o Filho de Deus encarnado, ele é o grão de trigo que cai na terra e ele morre. E na sua morte, devido à sua morte, ele vai comprar para si um povo de propriedade exclusiva dele. Ele é o renovo. Olha, amados irmãos, lá em Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei de Davi um renovo justo e rei, que ele reinará e agirá sabiamente, executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, e com que será chamado Senhor, justiça nossa. Quem é esse renovo? Ele é o rei. Fala de Mateus. O que nós vemos fala da sua glória e beleza. Fala de Jesus Cristo. João, o Filho de Deus. Mas, amados irmãos, Zacarias 3:8. Olha o que diz, Zacarias 3:8. Ele vai dizer também do renovo. Zacarias 3, versículo 8. Ele diz assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui ele não é o rei, ele é o servo. Fala de Marcos, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, o Evangelho de Marcos não tem genealogia. A hora que você tem toda a genealogia de Jesus, você vai ver em Mateus, porque ele é um rei. O rei tem genealogia. E ele diz assim, porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E foi isso que Jesus fez, naquela cruz.
Ele é o renovo, amados irmãos. Nós vemos também lá em Zacarias 6, 12. Olha aqui. Olha o renovo. Novamente. 6. Ele faz essa colocação novamente do renovo, que esse invocará o nome do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Homem perfeito. Ele é o renovo, que esse homem, que é Cristo encarnado. Você tem 4 renovos no Velho Testamento falando de Jesus. Mas é só isso? Não. Quando você vai, e não vou lá, quando você lê Gênesis 3,16, quando o homem pecou, o que aconteceu imediatamente? Deus diz: haverá inimizade entre ti e o teu descendente. Mas o teu descendente pisará a cabeça da serpente. Está falando de quem? De Jesus. Todo o Velho Testamento vai falar de Cristo. Todos eles não viram a concretização que aqueles magos viram, que Simeão viu, que Zacarias viu, Isabel viu, que Ana viu. E nós vemos a reação daqueles quando viram aquele menino, porque ele não é um menino só, ele é o Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, ele é o Jesus, ele é o Emmanuel, ele é o Filho do Deus Altíssimo, ele é tudo que eu e você precisávamos, ele é luz nas trevas, ele é esperança na desesperança, ele é salvação na perdição, ele é libertação da condenação eterna. Ele é, entre o céu e o inferno, está Jesus Cristo. Aqueles que olham para Ele e creem em Jesus Cristo, deixam de ir para o inferno, estão indo para o céu. Jesus Cristo é aquele que dividiu a humanidade antes dele e depois dele. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Tudo, amados irmãos. O mundo pode fazer o que eles quiserem. Mas até o calendário nosso é um calendário depois que Jesus morreu. Tem outros calendários, mas o calendário que é mais usado é depois que Jesus morreu. Então tudo gira em torno desse menino. Quem é esse menino? Quem é Jesus Cristo para nós? Como aquele cântico lhe diz: Senhor, amolece o nosso coração. Eu quero ser encharcado por amor, devoção a esse, não só menino, mas o Filho de Deus encarnado. Esse Deus, Emmanuel, o Deus conosco. Quando ele diz assim, Jesus orando, João 14, falando sobre o Espírito Santo, ele está no meio de vós, ele estará em vós, ele vai habitar em você. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Agora ele vem habitar em nós. E habitar eternamente. E a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer: Cristo em vós, esperança da glória. Amados irmãos, esse menino não é qualquer menino. O mundo fala do menino. O mundo fala de N coisas. Mas para nós, esse menino é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Não há substituto. Ele é o Senhor. Amados irmãos, esse Senhor Deus encarnado, Ele veio na época de trevas para ser a luz. Porque Ele é a luz. Do mesmo modo, quando você vê em Gênesis capítulo 1, o mundo havia trevas, estava sem forma e vazia. E o que Deus disse? Haja luz e houve luz. Quando Jesus nasceu, houve luz. O que aconteceu no céu? Os anjos cantam glória. Ah, amados irmãos,
Os anjos adoram. E eles olham um menino. Não é um menino. É o Filho de Deus encarnado. Você imagina que no céu não havia uma pessoa com um corpo assim como nós? Deus é Espírito. Mas agora o Deus encarnado, Ele vem salvar pecadores. E esses pecadores agora, um dia vão estar no céu, com um corpo transformado, e o céu vai estar cheio de homens e mulheres parecidos com o menino encarnado, o Filho de Deus. O único modo, amados irmãos, de alguém chegar até Deus é através do Filho encarnado. Não é maravilhoso para mim e para você? Nós vemos em Jesus, Deus surgindo para salvar. Nós vemos em Jesus, Emmanuel, que Deus vindo para ficar. Imagina eu e você nesse mundo sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo. Ele vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele preocupa tanto comigo, com você, fala assim, olha, eu vou, João 15, ele fala para os seus discípulos ficam perturbados, ele diz, olha, não perturbe os vossos corações, não se turbe. Crede em Deus também, crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou voltar. Enquanto eu vou e não voltar, eu vou mandar um outro Consolador, que estará com vocês, mas estará em vocês. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai revelar tudo de mim para vocês. Ele vai fazer você lembrar de tudo de mim. Ele vai me glorificar. Amados irmãos, maravilhoso Pentecostes, quando o Espírito Santo veio habitar na igreja. E fez um povo só. E ali começou a igreja. A igreja que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, as portas do inferno é a porta dos Hades, da morte. A morte não pode prevalecer contra os filhos de Deus, porque eles passaram da morte para a vida, porque eles creem em Jesus Cristo. Em seu governo, vemos Deus surgir para governar de acordo com a sua vontade. E qual a vontade de Deus? A vontade de Deus que haja uma grande família. Efésios 3,14 diz assim, que toda a família de Deus. Efésios 2 vai dizer, agora somos família de Deus. Essa família parecida com esse Jesus Cristo encarnado, o Filho de Deus. Onde lá, amados irmãos, todos nós ganharemos a imagem e semelhança do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos vê-lo um corpo. Por quê? Porque Deus se encarnou. O céu que não tinha nenhum corpo, Luiz, já tem um lá. O nosso precursor está lá. Ele é a âncora segura para mim e para você. Os homens no mar jogam âncora para baixo. Os filhos de Deus, sua âncora está lá em cima. O barco meu e seu aqui pode vacilar, pode afligir, pode ser provado, pode passar por circunstâncias difíceis, pode andar até ande pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a âncora está lá. É a âncora que segurou eu e você nesse ano. É a âncora que vai continuar segurando eu e você no ano que vem. É a âncora segura, é o Deus encarnado. É o menino, que não é menino. Humanamente ele é um menino, mas ele é filho de Deus. Ele é Deus. É esse Senhor. Por isso, amados irmãos, com todas as dificuldades e todas as coisas, nós estamos lá, diante do Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? Porque essa âncora está no céu.
E a âncora é Jesus Cristo. E sabe o que Ele faz lá para mim e por você, Luiz? Intercede por mim e por você. É como se Ele dissesse: Pai, Oswaldo é fraco, né? Oswaldo pecou, mas meu pai, eu morri por ele, derramei meu sangue por ele. Ele é teu filho agora, meu pai. Nós temos agora lá, meus irmãos, um trono, um sumo sacerdote, que compadece de mim e de você. Não importa o pecado que você conhece, que você cometeu, não importa a fraqueza que você é. Preste atenção, há um trono da graça para mim e para você. Misericórdia para os nossos pecados e graça para as nossas fraquezas. Quem é esse? É esse menino. Esse menino que as pessoas comemoram como N coisas, mas não é o evangelho verdadeiro. O mundo inventa, o mundo tenta imitar luzes que amanhã vai se apagar, porque são luzes terrenas. A nossa luz nunca se apaga. Se lembra o povo de Deus lá, Êxodo 10, no Egito? O Egito é trevas, é o mundo. Mas ele dizia assim: houve treva em todos o Egito, palpável. Era palpável. Mas na casa dos filhos de Deus ali havia luz. Ah, meus irmãos, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas, terá a luz da vida, ninguém pode apagar. O mundo, cheio de luzes, vai apagar. São luzes artificiais, são luzes deste mundo, mas a luz do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa verdadeira luz. Ele veio iluminar no mundo em trevas. Por isso nós vemos aqui, amados irmãos, nos plenitudes dos tempos, lá em Gálatas 4, olha o que diz Gálatas 4, que fala a Trindade trabalhando juntos para um propósito único. Gálatas 4, ele diz assim, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos? Aqueles do Velho Testamento esperavam a plenitude dos tempos, que era o templo correto, a época certa, quando Jesus Cristo ia vir. Eles aguardavam, eles ansiavam, eles olhavam de longe, mas na plenitude dos tempos, olha o que a Bíblia diz: Deus enviou o seu Filho. Quem é aquele menino? É um bebê. Não, ele é mais do que um bebê. Ele é 100% bebê, Zé. Ele é 100% Deus encarnado. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. E o que ele veio fazer? Revelar o Pai. Revelar o Pai. Por isso nós temos grande dificuldade de conhecer a Deus, porque nós não conhecemos o Filho. Quanto mais conhecemos o Filho, nós conhecemos o Pai. E Ele veio revelar o Pai. Que Pai é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu, Ele enviou o seu próprio Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia vai dizer, 1 João 5, quem tem a Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem Cristo, não tem vida eterna. Você pode ter luzes, você pode ter tipos, você pode ter festas, você pode ter o que você quiser. Está nas trevas. Nas trevas. A maior árvore de Natal construída no mundo está no mundo árabe. Eu nem sei quantos metros é. É a maior árvore do mundo. Construída onde? No mundo árabe. Eles têm a árvore, mas nós temos o Deus encarnado. Ah, irmãos,
O mundo tem as suas festas. E nós temos o menino que nasceu na manjedoura, o Deus encarnado. A luz do mundo. Esse é o nosso Senhor. A encarnação de Jesus Cristo. A encarnação do Deus Todo-Poderoso. Ele é Jesus. Ninguém pode salvar do pecado a não ser Deus. E Ele é Jesus. E Ele é Emanuel. E diante de tudo isso daqui, amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, nascido de mulher, porque Ele é humano, Ele tem que nascer de mulher, e Ele foi gerado pelo quê? Pelo Espírito Santo. Entrou quem então? O gameta feminino e o gameta celestial. Pelo Espírito Santo. Não entrou o gameta de Adão. Nasceu de uma virgem. Ela nunca teve relação. Mas ela tem óvulo. E Deus traz o quê? O espermatozoide divino e fecunda o óvulo. Então Jesus tem a sua humanidade e Jesus tem a sua divindade. As duas coisas juntas. A Bíblia diz que só por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Entrou por quem? Adão. Mas Jesus nasceu de Adão? Não, irmãos. Jesus nasceu do Espírito Santo e do gameta da mulher. Esse é o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Esse é Jesus. Esse é Emanuel, o Deus conosco. Por isso ele faz essa colocação aqui. Nascido sobre a lei, para resgatar o que estava escravo sobre a lei. Resgatado, sim, Jesus veio cumprir toda a lei. Ninguém poderia cumprir a lei. E a Bíblia vai dizer, o fim da lei é Cristo. Em Cristo Jesus nós cumprimos a lei. Porque só Ele podia cumprir toda a lei. Agora não somos escravos mais da lei, não. Morremos para a lei, para sermos o quê? De outro. Romanos 7, 4. Nós somos de Jesus Cristo. E ele faz essa colocação. Então nós somos resgatados. Agora outra colocação ele faz aqui em Gálatas. Da lei, a fim de sermos que recebesse a adoção de filhos, nós somos adotados. Só que a adoção bíblica é diferente da adoção natural. A adoção bíblica é filiação de fato. Por quê? Nós recebemos de Deus agora uma natureza divina. Qual a natureza divina? O Espírito Santo que habita em nós. Deus em nós. Nós temos uma natureza divina. Somos plenamente filhos de Deus. E sabemos que somos filhos de Deus. E que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor. Para quê? Para quando eu olhar para Ele face a face, eu serei semelhante a Ele e você também. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está nos purificando, resgatando, transformando, nos lavando, ganhando o caráter do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí o texto continua lá em Gálatas. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. E ele diz assim, amados irmãos, então nós fomos resgatados, adotados, somos habitados agora. Por quê? Porque o menino vos nasceu. E esse menino é o Deus encarnado. Agora nós somos habitados por Deus. E ele continua. Não é só isso. Que clama, abra Pai. Agora nós temos o quê? Uma filiação. Nós temos nosso Pai. Então nós somos irmãos de Jesus. Nós temos o nosso Deus e o nosso Pai. E Jesus não se envergonha de chamar eu e você irmãos dele. Hebreus capítulo 2. Não se envergonha. Tudo isso por causa do quê? Um menino vos nasceu. A encarnação de Jesus. Claro que essa encarnação, ela vai até a cruz.
e ela vai para a eternidade. Porque geralmente nós olhamos Jesus até a cruz, na sua morte, ressurreição e exaltação, e nós paramos por aí. Não, eu e você precisamos conhecer o nosso sumo sacerdote. Porque eu com você, peregrinos nesse mundo, amados irmãos, temos nossas fraquezas, nossos pecados. Nós temos. Mas quem está lá intercedendo por você e por mim continuamente? Quem é que pode me salvar dos meus pecados e da minha fraqueza continuamente? Jesus, o nosso sumo sacerdote, o Deus encarnado, que agora está no céu. É o menino encarnado, o Deus encarnado. É o menino que desceu do céu, foi gerado aqui. E esse menino agora é o Filho de Deus na glória. Ele continua, meus irmãos. São habitados, temos união e comunhão com Deus agora. Podemos falar, Abba, Pai. Ninguém poderia chegar diante de Deus. Quem é que pode chegar diante do Santíssimo, do Santo do Santo? Ninguém. Só o sumo sacerdote uma vez por ano, e tinha que fazer todas aquelas, ele tinha que sacrificar por ele, para a família, e depois entrar, e com sangue jogado em todo lugar, senão ele não podia chegar diante de Deus, ele era fulminado. Agora Deus diz para mim e para você, tende por intrepidez entrar no santo do santo, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus, porque nós temos um sumo sacerdote, o sangue foi derramado. Quem derramou esse sangue? Um menino, um recém-nascido, que cresceu, e 30 anos foi provado e aprovado por Deus, e Deus vai dizer depois de 30 anos, este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Esse é o coração do nascimento de Jesus, é a encarnação de Jesus, esse é o coração. Agora, amados irmãos, vamos voltar lá em Mateus capítulo 2. Quem vai dar orientação para aqueles magos? É interessante que Jesus veio, nenhum do seu povo ali reconheceu. Depois nós vamos ver Simeão. Mas aqueles magos que eram gentios, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, eles sabiam que ia nascer o Messias. Ia nascer onde? Em Belém. E ali apareceu a estrela, mostrando para eles. O que eles fizeram? Olha só que coisa. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes. Quem estava lá? Herodes, trevas. E eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, que é o rei dos judeus? Como é que eles sabem isso? Como é que o cego Bartimeu vai dizer para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem é filho de Davi? É o descendente de Davi. Se você pegar Mateus 1:1, vai dizer que Jesus é descendente de Davi. Porque lá, no 2 Samuel, Deus ia dizer que Deus ia dar um descendente de Davi. E ele edificaria a casa de Deus. E está aqui o nosso Senhor. Esse menino encarnado, Zé, que fazem um monte de coisa dele. Mas não tem realidade espiritual. Olha o que é a realidade espiritual diante de um menino que é filho de Deus. Olha a realidade desses magos. Quantos são eles? Não sei. Alguns dizem 3, mas a Bíblia não diz. Não sei quantos são. Mas eu sei de uma coisa. Aqueles magos sabiam que Jesus ia nascer. O Messias ia nascer. Ele é o rei dos judeus. Mas os judeus não o receberam. E ele diz, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O que o povo de Deus fez com Jesus? Jesus estava para nascer, e José vai nas estribarias, seriam os hotéis da época,
E o que acontece? Não tinha lugar para Jesus. Não tinha lugar. Onde que vai achar o lugar para Jesus? Uma manjedoura. Não é diferente de hoje. Tem lugar para todas as manifestações de Natal, mas não tem lugar para Jesus, o Deus encarnado. Não tem. As alegrias viram em torno das manifestações, mas não tem alegria da encarnação de Jesus. E nós estamos vivos, andando na luz, somos salvos, nós somos resgatados, somos filhos de Deus, somos habitados por Deus, temos comunhão com Deus, podemos dizer, Pai, Paizinho, porque Jesus encarnou. É o Deus encarnado. E ele diz assim, nós queremos ir lá para quê? Nós queremos ver Ele. Não, nós queremos adorá-lo. Quantos querem ver Jesus? E fazem peça, e vai lá, você vai no Nordeste, que tem de um monte de coisa. Cadê Jesus? Não é o Jesus encarnado. É um menino, mas não é o Deus encarnado. Não é o Jesus, não é Emmanuel, não é o Filho de Deus. Isaías, quem é ele? Meus irmãos, esse menino, quem é ele? Isaías, capítulo 9. Quando é que ele veio? A Bíblia diz que estavam em trevas. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da montanha, da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É nesse momento que Jesus veio. E quem é esse Jesus? Porque um menino nos nasceu, Isaías 9, 6. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será, preste bem atenção, você pode dividir ou não, ele será maravilhoso. Obrigado, irmão. Obrigado. Você lembra Manoá? Lembra Manoá? Quando, E perguntou o nome, que na época de Sansão, né? Lá, você está em Juízes 15, e Manoá perguntou para o anjo que apareceu lá, que é uma teofania, é Jesus antes da encarnação. Ele vai dizer, qual o seu nome? O que ele diz? Maravilhoso. Irmãos, quão maravilhoso é Cristo para mim e para você. Quão maravilhoso Ele é. Ele tem sido maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas nós temos usufruído Ele como maravilhoso. Nós podemos dizer, amados irmãos, que o seu falar é muitíssimo doce. Sim, Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, filho de Jerusalém. Está dizendo assim, olha, vagarosamente percebemos muitas belezas de Cristo e nos rendemos a Cristo. O seu falar é maravilhoso. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. A segunda coisa que Isaías diz, amados irmãos, ele diz assim, conselheiro. Irmãos, como Deus nos aconselha. Como Deus nos aconselha, irmãos. Como o Espírito Santo fala. Nós ficamos surdos. As 7 igrejas do Apocalipse dizem, ouça o que diz o Espírito de Deus à igreja, o que ele está dizendo, está aconselhando, olha, eu aconselho vocês, que comprem ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para vestires, não seja manifesta a tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, para que você veja o quê? O Jesus encarnado, morto, ressurreto, batendo na porta, querendo entrar. Ele é o conselheiro. Você vai ver, você lê os 4 evangelhos, quanto Jesus aconselhava. E Ele continua aconselhando eu e você, através da sua palavra.
E olha que ele diz, ele é um Deus forte. Esse Deus forte, ele é um Deus invencível. Ele é um Deus invencível. Esse menino nasceu, encarnação. 30 anos provado de tudo quanto é jeito. Zé, não pecou. 3 anos e meio, caminho da cruz. E todo mundo queria tirar ele da cruz, queria tirar, até os discípulos quiseram tirar. E lá na cruz, amados irmãos, ele fala aquelas 7 frases da cruz. E a primeira delas diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que eles estão fazendo? Matando o Deus encarnado. O Filho de Deus. Foi Deus que permitiu? Claro que foi. Mas Deus não tira a responsabilidade de você gritar Barrabás e não gritar Jesus. Deus não tira a responsabilidade de mim, minha e sua. Deus não tira. Ele é o Deus forte. Está no seu braço direito. Isaías 53. Quem ouviu a nossa pregação está no braço direito dele. Onde que está o braço direito dele? Na cruz. Na cruz Deus estava determinando, esse é o Jesus que veio salvar o povo dos seus pecados. Esse é Emmanuel, o Deus conosco. E ele diz assim, tudo está consumado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo, venceu o mundo. Esse é o Deus encarnado. Que o mundo e até a igreja. Nós perdemos a visão de Cristo. E olha que ele diz assim, Pai da eternidade. Não vou entrar no assunto, mas aqui ele criou todas as coisas. Você pode ler primeiro Colossenses 1,16 em diante. Príncipe da paz. Por quê? Porque não há paz sem o reconciliador. O homem sem Deus, ele não tem paz. Ele é inimigo de Deus. Mas ele fez a paz aonde? Na cruz. Na cruz, ele fez a paz. Ele reconciliou o pecador com Deus. Aí ele vai dizer, justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus agora. Agora vocês foram resgatados, vocês são filhos, vocês têm união e comunhão com Deus. Voltemos em Mateus, vamos caminhar. Tendo ouvido isto, versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se quem? Herodes. O que se alarmou? Trevas. Toda vez que você começa a ler mais a Bíblia, você começa a orar, você frequenta mais, você busca mais a Deus, quer viver a vida da igreja, o Satanás vai levantar. Enquanto estiver tranquilo, não lê quase a Bíblia, não busca a Deus, não, Satanás está quieto. Mas a hora que você fala, não, eu decidi não me contaminar com as iguarias do rei. Não, decidi, Daniel. Já vai colocar na prova, Nabucodonosor, fala, vocês têm que me adorar. Ele falou, não, nós não adoramos. Satanás vai levantar, irmãos. Satanás odeia quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você congrega, quando o seu coração está voltado para Deus. Satanás odeia. E olha que ele levantou. E com ele toda Jerusalém. Quem é Jerusalém? O mundo religioso. Quem levantou sobre Jesus? As trevas e o mundo religioso. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E olha que ele diz aqui, convocados, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas. Quem era o escriba? Quem escrevia a Bíblia. E os sacerdotes. É o mundo religioso. Herodes, as trevas convocou
trevas. Para quê? O texto diz, do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Mas presta atenção, já dizia no Velho Testamento. Miqueias 5, versículo 2, dizia assim, em Belém de Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. A profecia estava aqui cumprindo. E o que acontece? Cadê o povo? As trevas se levantam, o mundo religioso se levanta contra a encarnação de Cristo. Ele não é só um menino, ele é o Filho de Deus. Por isso que o mundo aceita. Tudo que você falar de Natal, o mundo aceita. Mas vai dizer que ele é o Filho de Deus, que ele veio salvar o mundo do pecado. Não, esse nós não queremos. Trevas. Trevas. Nós estávamos vendo com a Regina uma cantata na Coreia. Pensou assim, vamos ver essa cantata. Começando a cantata, o interlocutor falando do coral, falou do coral que já foi em tanto lugar, o coral maravilhoso, que canta não sei o quê, canta não sei o quê, canta não sei o quê, não sei o quê. Agora o coral vai cantar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? É esse o espírito do mundo. Sem Jesus Cristo encarnado. Sem Cristo. Esse é o espírito do mundo dentro da igreja. E olha o que vai acontecer aqui. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Quando é que apareceu a estrela? Herodes poderia ver? Não. Herodes é trevas. E o povo de Deus, os religiosos viram? Não. Estavam nas trevas. Quem viu? Amados irmãos, antes de nascer, Isabel, Zacarias, Maria, José, Simeão e Ana. E nós vamos ver quem realmente entendeu quem é Jesus, Deus encarnado. Terminando aqui, dizendo assim, olha irmãos, enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando, o menino aqui é recém-nascido, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também, eu quero ir lá adorá-lo. Quem está falando isso? Herodes. Herodes vai adorar? Ele vai matar. É isso que o mundo faz. Eles querem matar toda a grandiosidade do nascimento do Filho de Deus que veio salvar o mundo do seu pecado. Emmanuel, é Deus conosco. O mundo quer tirar fora. Aí inventa um monte de coisa. Aí que ele diz lá, depois de ouvirem o rei partir, eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Ela ia guiando. E o resto? Ninguém está vendo nada. Trevas. Trevas. Ninguém está vendo nada. Aqueles magos estão esperando o rei dos judeus. O Messias. Quem nós estamos esperando? Olha o que ele continua dizendo. Oriente, chegando e parou onde sobre estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Meus irmãos, preste bem atenção, os anjos no céu, o que eles diziam? O que diziam os anjos? E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem.
O céu não se conteve quando nasceu Jesus. O céu não se conteve quando Deus disse: este é o meu filho amado, abriu o céu. O céu não se conteve, amados irmãos, quando Jesus disse: tudo está consumado. O céu não se conteve, que depois de 40 dias Jesus subiu ao céu. O céu não se conteve. Os anjos e as milícias celestiais se alegravam e glorificavam a Deus. Esse é o Deus encarnado, é o menino. E olha o que ele diz aqui. Continua o texto de Mateus. Olha, ele está dizendo aqui. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que eles fizeram? Prostraram-se. Sabe o que é isso? Colocar o rosto na terra. Para quem faz isso? Para quem você diz: esta é a pessoa mais importante. Este é um rei. Este é o Senhor. Só Ele merece toda a minha adoração e reverência. E cadê o povo de Deus? E ele continua dizendo: prostrando adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas. Sim, receberam orientação, eles tinham agora devoção, reverência a Cristo. Devoção, reverência a Cristo. Quem é Ele? E Ele vai dar 3 coisas que fala poderosamente, simbolicamente, o que quer dizer que Ele estava dando. O que eles deram? Ouro. Ouro fala dizendo: esse daqui é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, porque ouro fala da divindade. Segundo, incenso. O que fala? Da sua pureza. Como é que o incenso era agradável a Deus? Quando fazia todo aquele sacrifício, entrava no santo lugar e tinha um altar de incenso. Subia até a Deus e Deus se agradava. Ele está dizendo: esse daqui é o Filho de Deus, que Deus se agrada. Terceiro, mirra. Por que colocar mirra? Porque mirra era para embalsamar quando a pessoa morria. O que ele está dizendo? Este daqui é o Filho de Deus, que é um aroma agradável a Deus, que vai morrer. Ele vai morrer. Amados irmãos, o que isso traz para mim e para você agora, amados irmãos? O curso da vida totalmente mudada. Uma visão de Cristo. Se não mudar a minha vida e a sua vida, alguma coisa está errada. Olha esses homens. Sendo, pois, divinamente advertido em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amados irmãos, quem eles conheceram? O caminho, a verdade e a vida. Não pode voltar com outro caminho mais. O mesmo caminho que você chegou, não é o mesmo caminho que você vai voltar. Porque você conheceu o caminho, você conheceu a verdade, e você conheceu a realidade do Deus encarnado. Nunca mais vai voltar no mesmo caminho. Irmãos, quem é Jesus para nós? O que nós estamos fazendo com o nosso Senhor? A Bíblia diz que agora nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Então o que Cristo fez? Nós temos a redenção, nós temos, amados irmãos, a adoção, a habitação de Deus. Nós temos a união e comunhão com Cristo, nós temos a filiação e somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Quem é esse menino? É o que o mundo comemora? Não. Não. Esse menino, se o mundo tivesse visão desse menino, eles iam adorá-lo. E nunca mais voltaria pelo mesmo caminho. Não tem nada a ver com Cristo encarnado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse menino, é 100% homem, 100% Deus.
E a visão de Jesus Cristo deve levar eu e você à adoração, à reverência. E dizer: este é o meu Deus. Este que morreu por mim na cruz. É este que ressuscitou. É este que ascendeu ao céu. E é este que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Este é o menino, o Deus encarnado. Que Deus fale poderosamente a minha vida e a sua vida, irmãos. Que possamos conhecer mais e mais esse menino, que tornou-se um homem, que tornou-se o Salvador. Esse menino, que agora é um intercessor, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, fracos, pecadores, vacilantes, mas a âncora está lá, segura. Ele é o precursor. No céu não existia, Sidney, nenhum homem. Mas agora o Deus homem está lá. E eu e você estaremos lá um dia também. Porque um menino vos nasceu, um filho vos deu. Ele chamará Jesus, salvará o povo dos seus pecados. Emanuel, o Deus conosco. Ele veio para ficar conosco, para nós ficarmos com Ele eternamente, lá no céu. Que Deus seja louvado, engrandecido. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.